E hoje, ainda há casos de poligamia permitida entre os judeus? Olha, os últimos casos de poligamia entre os judeus foram nos judeus etíopes. Os judeus etíopes que foram levados na década de 70 para Israel, ali esses judeus ainda tinham uma vida tribal. Foram os últimos casos. Hoje, inclusive, por decreto rabínico, é proibido a poligamia. Falando judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó estão antes da constituição do judaísmo como doutrina do jeito que ele é. São patriarcas. Os patriarcas, à exceção de Isaac, foram politeístas, né? Politeísta não, poligâmico. Poligâmico, meu Deus, que besteira que eu falei. Porque Abraão tinha a sua esposa, que era Sara, mas ele também teve filhos com a escrava Agar, e Jacó, muito mais ainda, que tinha 4 esposas mesmo, tinha 2 filhas, irmãs, de Labão, e as 2 servas das 2, né? Uhum. Então, ele tinha 4. Agora, existe um dispositivo dentro do judaísmo que a gente nem usa, que é halitza. Halitza é o seguinte: se, por exemplo, um judeu casa com uma determinada mulher e ele não tem filhos com ela, ou seja, a viúva ficou sem descendentes, o irmão mais novo desse que morreu pode engravidar a cunhada não como esposa, mas para que o irmão dele deixe descendência. Esse dispositivo ele existe, mas ninguém usa. Mas a morte, né, Elahá? Mas saindo com a casa de morte não é levirato, não? Tem que ter a morte, mas é que os faradim, por mais tempo, tiveram a permissão de mais mulheres. Por mais tempo. Halitza. Fora da Halitza. Agora, sim, só fazendo uma correção, os judeus etíopes foram levados na década de 80 e não de 70. Inclusive, a última operação que buscou os judeus etíopes foi em 1991. Já é começo da década de 90. Então, ali se tinha poligamia ainda. E no Iêmen, que já foi na década de 50, já no começo da década de 50, a Operação Tapete Mágico, que foram levados, e também existiam casos ali de poligamia. Porém, tanto os iemenitas quanto os judeus etíopes, eles permaneceram assim reclusos. Então, por exemplo, comunidades isoladas e completamente isoladas da civilização. Então, os etíopes, por exemplo, eles tinham uma profecia dentro deles, viviam o judaísmo, cumpriam a Torá, não se misturavam com os outros ao redor, mas esperavam uma grande ave que viria resgatá-los da África e levá-los a Jerusalém. Então, quando chegaram, quando pousaram aqueles aviões e eles não conheciam a tecnologia, eles entenderam que era chegado o momento de ser cumprida. E alguns relatos interessantes é que começou a ficar a calor dentro do avião, as pessoas, frio dentro do avião, as pessoas queriam calor, e eles chegaram a acender fogueiras dentro dos aviões que levavam eles de volta. Então, assim, são comunidades judaicas, são judeus completamente negros, por isso, às vezes, até a gente não pode dizer, não, mas você parece muito judeu, ou você não parece nada judeu, porque não existe isso. São judeus negros ali na Etiópia, no Iêmen, também. Bem árabes, né? Também, assim, não como na Etiópia, mas com uma similaridade, mas comunidades muito fechadas, que ali se preservou a poligamia por maior tempo.
Mas eu acho que é no século XIII, eu não vou me lembrar, no século XIV, eu não vou lembrar qual a data, foi proibida a poligamia para os judeus. Foi proibida por lei, então hoje não é permitida, tá? Mas ao tempo de Abraão, como disse o Elahá, ao tempo de Isaac, Jacó, era cultural a poligamia. Ô, Álvaro, e os etíopes mantiveram isso em Israel quando voltaram, ou já tiveram que Oi, encerrar? perdão, professor, não ouvi. Eles não voltaram para Israel, os etíopes? Sim, sim. E eles mantiveram ou acabaram com a poligamia quando vieram para Israel? Não, lá, que até onde eu sei, não são. Inclusive, os iemenitas, assim, os etíopes são pessoas adoráveis, adoráveis, adoráveis. Pessoas maravilhosas, maravilhosas. Como não tem tanto tempo, existia as mulheres judias tinham que tatuar o rosto, então tem ainda pessoas que carregam ali as marcas do antissemitismo na época, mas eu posso dizer que são pessoas adoráveis, com uma cultura linda.